A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laurene Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é preparando-se para a conquista, e a mensagem encontra-se em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aquilo que Deus ministra no nosso coração e nos faz desejar, Ele é responsável por realizar. Então descanse na promessa, descanse no tempo de espera, na certeza de que a conquista, a vitória já é garantida por intermédio de Cristo Jesus. Porém, nós, em tempos difíceis, nós começamos a questionar o nosso Deus e ficamos pensando, será que a promessa vai se cumprir? Será que Deus não desistiu? E parece que quanto mais a gente caminha, mais longe a gente fica, porque as circunstâncias parecem nos afligir, parece que quanto mais o tempo passa, mais distante as coisas ficam. E eu creio que essa foi a sensação de Abraão, porque quanto mais o tempo passou, mais difícil era ter um bebê. Mas Deus, ele vem mostrando através do tempo que o tempo não é limite para ele, que nada é impossível, ou acaso há algo impossível para ele. Então, não devemos temer ao medo por achar que o tempo determinará a ação do Senhor. Não, o tempo não determinará a nossa vitória. A nossa vitória já foi garantida por Cristo Jesus. Mas a gente precisa entender que a promessa, quando a gente conquista a promessa, ela não é o fim da jornada. Muito pelo contrário, é o começo da missão. É a partir daí que nós vamos viver tudo aquilo que Deus prometeu. O tempo de deserto, na verdade, esse tempo que às vezes a gente julga ser sofrido, é o tempo de descanso. Porque quando a gente vê ali Moisés passando 40 anos do deserto, ele estava lá cuidando de ovelhas, estava vivendo a sua vida ordinária, né? Quando ele vai tirar o povo de Israel do Egito e vai caminhar pelo deserto, é aí que começa o tempo do trabalho. É por isso que Deus, ele nos prepara para a conquista. Porque quando a gente acha que quando conquistar a promessa que Deus nos deu, a gente vai viver um tempo de descanso, muito pelo contrário. É aí que o trabalho, a luta começa. O tempo de descanso é agora, é o tempo do deserto. É quando a gente come maná, é quando a gente vai seguindo as orientações de Deus. Mas aí começa o tempo de peleja, o tempo de conquistar a terra, o tempo de desocupar o lugar que é nosso por direito, o tempo de colher, o tempo de lutar, de correr atrás dos objetivos que Deus tem. E aí, se você não estiver pronto, se você não estiver preparado, você não vai suportar. É por isso que o tempo de deserto ele é necessário. E precisamos ser pacientes na tribulação, porque a prova da vossa fé produz paciência. Você tem que perseverar, você tem que entender que esse, apesar de ser difícil, é um tempo de descanso, porque Deus está te condicionando para que você tenha força para conquistar. Por isso que ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Não fique assombrado. Por que Deus ia me alertar para não ficar assombrado? Porque ia ter coisas que iriam me assustar. É agora, Josué, que começa a batalha. Então, a gente precisa entender que, na verdade, o lugar do cumprimento da promessa é o campo de batalha. É quando a gente começa verdadeiramente a lutar, a guerrear. E a gente vai pôr em prática tudo que aprendeu no tempo de deserto. E ali é o começo da missão. É o começo da grande missão que nos levará para o nosso lugar de eterno descanso, que será o céu. E lá não haverá choro nem dor, lá não haverá tristeza, e nós vamos ganhar esse céu à força, lutando e não desistindo, na certeza de que nós vamos chegar lá. Deus, ele está te preparando para o tempo de conquista, por isso, tenha paciência, porque se você estiver pronto, você vai conquistar. Mas se você chegar despreparado, você vai perder a oportunidade. Portanto, Deus te diz nesta manhã, não perca a oportunidade, submeta-se ao processo e chegue preparado para conquistar. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigada pela Tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos a nos submeter ao processo do Senhor em nossas vidas, apesar das dificuldades. Meu Deus, nos dá força e coragem em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.